Alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bar do Vaz. E nós continuamos a nossa pegada política, continuamos falando das coisas do nosso Acre. Esta semana o meu entrevistado tem nome e sobrenome, ele tem até visto coisas que a gente duvida. Foi secretário para abrir espaço para um companheiro de chapa, né? Para que ele pudesse assumir o mandato. Agora ele está de volta porque ele também é candidato à reeleição. O entrevistado de hoje é Cibá Machado. Seja bem-vindo, Cibá, e que nos mostre esses OVNIs que nós não vemos, tá tudo bem? Tudo bem. Muito prazer te receber pela segunda vez no nosso bar. Tá voltando? Dia 2 ou é 3, acho que eu tenho que tomar posse. Acho que a data é 2 ou é 3. É o prazo para você poder ser candidato, né? Isso. Ficou o quê? 1 ano e 7 meses? Quase 2 anos? Quase 2 anos, é. 1 ano e 7 meses. Deu para fazer alguma coisa ou é mais difícil do que a gente imagina? É um pouco mais complicado, porque a vontade de fazer sempre é maior do que o que a burocracia e as condições permitem, né? Agora, Cibá, a população, o povo em geral fica questionando, no Acre tem indústria, como é que é essa geração de emprego? A gente costuma ouvir e os adversários dizem que na fábrica de peixe não tem peixe, na fábrica de galinha é mais barato trazer de Porto Velho. Resume um pouco para essa história. Tem indústria no Acre? Tem, a questão é o custo do Acre. O Acre é um estado que fica a 4.000 quilômetros do Oceano Atlântico e mais uns 2.000 quilômetros do Pacífico, com a montanha dos Andes e a distância dos portos de exportação e tanta coisa. E nós temos aqui que a natureza nos deu um estado que não tem pedra, nós não temos nem pedra, nós temos que importar as pedras. E trazer o calcário, eu pus uma emenda de R$1 milhão para atender Mâncio Lima, o Ministério da Agricultura mandou barrar minha emenda, porque quando foi ver o preço da tonelada do calcário, ele disse, mas isso vocês vão produzir é ouro aí. Então, essas são as dificuldades. Agora é um desafio para um governante, tem que pensar na nossa indústria sim. Agora eu acho que o que foi correto do Tião foi pensar na agroindústria, né? Porque se olha para a indústria de Manaus, aquele distrito industrial lá, é financiado pelo Brasil. Apesar de você ser um cara muito ligado a essa questão da agricultura, você pensa que tem uma saída com a agroindústria, com o agronegócio, ou você também é daquele que só pensa na história de florestania? Não, eu acredito na agroindústria. A nossa floresta, não é hipócrita, a nossa floresta, ela assim, acho que é mais para um estudo de biodiversidade, para, vamos imaginar, medicina, cosmético, uma série de outras coisas e tantos produtos que só a natureza pode nos dizer. Mas enquanto isso é a agricultura. Nós temos aí 15% do território que houve um desmatamento. Então são terras que podem ser muito melhor aproveitadas. Então você pôr uma indústria casada com a agricultura é o grande salto. Uma coisa bem pensada não prejudica tanto. Já usando o que já foi degradado. O que foi degradado, porque agora você começa a descobrir tecnologias que não precisa trazer um calcário com preço tão caro lá de fora. Você pode ir adaptando situações aqui. Então vamos imaginar, quando eu disse que o nosso frango está mais caro do que o lá de fora, mas ele é melhor. É melhor porque o frango que vem de fora, para ele poder viajar longa distância, tem que ter pelo menos 10% de água congelada dentro dele. Mas o consumidor pensa nisso na hora de comprar? É porque não é explicado. Aí o nosso aqui é só refrigerado, então ele tem 10% a mais de peso de carne. Compra água. E lá ele está comprando água, por isso que é mais barato. Agora, pelo menos você não vende um discurso falso, né? Uma moralidade que não existe de dizer tem, funciona, é assim, porque o grande problema é insistir no discurso que não é verdadeiro, né? Não precisa, acho que não precisa. Nós temos as nossas situações, temos nossos limites, mas você precisa buscar uma ousadia, né? Então eu queria imaginar assim, foi um achado, penso eu,
a trazer tecnologia inovadora. Então nós tínhamos aqui 110 anos de uma cultura de extração da borracha e depois entrou uma agricultura, mas aquela agricultura da disputa pela terra. O seringueiro, o pecuarista, aquela história, violência no campo, cortar a floresta, queimar, baixíssima tecnologia. Agora você começa a ver uma paisagem nova no Acre. A agricultura foi casada com a pecuária, eles estão chamando aí de consórcio lavoura-pecuária. Então a gente está vendo números importantes, mesmo para quem testou a soja no Acre não vai transformar as florestas do Acre. Por quê? Porque a própria situação geográfica permite só em alguns pontos, não permite em qualquer lugar. Agora, Cibal, o que eu fico pensando é o seguinte, você é um cara que veio mais dessa área de agricultura, ligado à terra, né, até nessa questão da igreja, e você de repente está com o discurso aberto, né, querendo que tenha mais desenvolvimento, não só ligado, não pode derrubar, não pode queimar, não pode fazer. Você já está aceitando, já foi feito, vamos corrigir o que está feito? É mais ou menos isso? Eu tive uma oportunidade, quando eu estive no Senado, logo na minha chegada, deram para mim a relatoria do primeiro plano plurianual, do primeiro mandato do Lula, né? Uhum. Então você tem que se debruçar sobre todos os números do país, sobre tudo, né? E ali foi onde a gente pôde conversar com muita gente, né? Do mais rico empresário do país ao MST, todo mundo a gente teve que dialogar. Qual é a parte de cada um? Onde é que cabe dentro do orçamento, onde é que cabe dentro dos espaços da economia. Então isso foi muito bom. E hoje aqui no estado, você vê, há uma grande experiência da cooperativa Cooperaca, que é uma das mais ricas experiências do nosso governo, porque o governo investiu no extrativista e hoje eles são donos de 5 fábricas. A Cooperaca tem 5 indústrias, está abrindo mais 2. As cooperativas já competem com empresários, não é? Eu considero, não sei quais são os números de faturamento, mas acho que a Cooperaca está entre os dos CNPJs mais robustos. E o pessoal está feliz nessa cidade. Feliz, você chega aí, como foi o preço da castanha. Antes nós vendíamos a nossa castanha toda para o Pará. Por isso que os paraenses dizem que a castanha é do Pará, porque passava por Belém. E agora nós tivemos, a 2016, teve carradas de castanha do Pará que a Cooperaca comprou e veio beneficiar aqui em Rio Branco. E aquela ideia que estava tentando se discutir na Assembleia sobre a nossa castanha, de que não podia sair in natura, o que você acha daquilo? Encoste abrupto é sempre um problema. Qualquer mudança tem que ter uma regra de transição. Se a gente disser que toda a castanha tem que sair 100% industrializada, tem que ter primeiro saber se nossa capacidade instalada já dá conta dela todinha. Acha que dá hoje? Eu acho que tem que abrir mais umas 2 indústrias aí para poder a gente nivelar. E já está em andamento, tem 2 em andamento. Agora, o produtor lá no campo conseguiu vender castanha de R$100, teve gente que vendeu mais de R$100. Então, se a gente for dizer corta a exportação, nós podemos ter uma queda bruta de preço e tem que ter um equilíbrio. Então, eu quero que... Acaba sendo a proteção prejudicial. Prejudicial. Eu defendo a indústria. Certo. Porém, tem que dar uma regra de transição para não jogar o preço ao produtor. A indústria que traga o catador, que traga tudo isso e valorizando. Todo mundo participando, o jogo combinado é a melhor coisa do mundo. Agora, eu não sei se eu estou muito bonzinho contigo hoje, é porque tu fica falando. Por que um caipira, de repente, ele se destaca quando ele é o único deputado da bancada do Acre que se preocupa com ciência e tecnologia? Essa pergunta quem me fez foi um cientista Foi? reitor da USP. Estou lhe dizendo isso, mas nunca ouvi falar, entendeu? O reitor da USP me fez essa pergunta. É porque eu não posso deixar de reconhecer. Mas eles fizeram essa pergunta para mim porque nós somos 513 deputados. São Paulo sozinho tem 70 deputados lá. Tem vários deputados que foram reitores de universidade e nenhuma dessas pessoas tinha pensado nessas ideias. E eu não sei te explicar, porque eu me apaixonei por essa área também. Quem me levou a pensar nisso foi a Marinha, porque como pela história do plano plurianual, eles pediram para me reinserir na lei o programa do submarino nuclear. Aí eu fiz isso. E para abrir a rubrica precisava de R$1 para abrir a rubrica. O submarino custa 20 bilhões. Mas aí eu fiz uma emenda parlamentar minha de R$100 mil só para abrir a rubrica. Eles ficaram tão agradecidos que passaram a me levar nos grandes centros tecnológicos do Brasil. Aí eu fui conhecer a Embraer, a indústria de Angra dos Reis, todas aquelas coisas. Se apaixonou. Aí eu me apaixonei, aí virou um caso de amor. Vamos trazer um pouco o assunto para a política. O governo parece que não tem valorizado muito, né, o seu trabalho, você tem pouco divulgado. Você sai
com alguma mágoa? Ah, não, dever cumprido. Dever cumprido. Assim, dentre as coisas, nós estamos encerrando o nosso 20º ano de governo. Teve a etapa Jorge Viana, a etapa Binho e a etapa Tião Viana. E cada um tem conseguido fazer um destaque da sua participação. Neste momento, eu quis focar e acompanhar a agenda do governo ligada à agroindústria. Mas surgiu muita coisa boa nesse período, a agroindústria da mandioca, a agroindústria, agora se pensando na agroindústria do café, a Dom Porquito, a Acreaves, aqui a mesma, a Peixe da Amazônia, que entra em operação total novamente agora. E a Peixe? A Peixe era um problema de capital de giro. Era ou é? Era. Foi negociada. Ela tem futuro? Tem, total. Eu fui em Rondônia, passei uns 5 dias lá vendo a piscicultura de Rondônia. Rondônia é um estado que produz muito peixe, mas não tem indústria. Eles estão vendendo peixe in natura porque Manaus consome tudo. Mas eles não põem num outro mercado. A Peixe da Amazônia está preparada para qualquer mercado. Então, como não tinha capital de giro, dificuldade de compra. Mas também havia um problema de um passivo tecnológico da produção de campo. Tinha muita gente produzindo peixe na tentativa e erro. E a peixe o seu Francisco produz peixe desse jeito, mas o seu José já produz do outro jeito. Aí o que a gente percebe? O consumidor, cada um tem um costume. Manaus quer levar o peixe com tudo, com víscera, com ele chegar em casa e tratar. E quer um peixe grande. Aí quando a gente chega agora em São Paulo, o cara quer 1 quilinho de peixe cortado, já fatiado, sem espinha. Tem outro que quer um tambaqui de 10 quilos, outro só quer um tambaqui de 2 quilos. Então o cliente é que regula o mercado. E com isso agora eu acredito que agora deslancha também. Agora olha só, essa semana a gente viu uma reclamação do Jackson Ramos, vereador do PT, dizendo que você está com tudo, que você está dominando, está comprando cabos eleitorais, acusou um assessor seu. Você de fato está se preparando para essa campanha, está buscando apoiadores fora da capital? Tem a eleição. E voto... você está roubando gente dele? Não. Voto não é qualidade do eleitor, não vamos pedir o título de formação acadêmica. Você é candidato à reeleição. Tem que falar com o eleitor em números, precisa de tantos mil votos para poder se eleger. Eu faço uma conta que um deputado federal do PT tem que encostar em 25 mil, senão você vai atrás deles. Tem que ir atrás de 25 mil votos. Então é assim, eu quero, se o nosso vereador Jacques entendeu dessa forma, eu peço aqui minha desculpa, porque eu conheço o Michel já há alguns anos, e o Michel já ajudou muito a muita gente, inclusive a ele mesmo. É tipo a acusação de você estar subornando alguém, eu né? até brinco lá no PT, isso é TPE, Tensão Pré-Eleitoral. Cabeça quente. Agora vem cá, você que sempre foi um cara ideológico, que sempre trabalhou pelo PT, que sempre buscou dar o apoio principalmente esses movimentos sociais. Como é que se sente agora sabendo que você é a prioridade número 1 do PT para fazer deputado federal? Eu entendo assim que o Diretório Nacional do PT tem uma decisão que é o seguinte, que os estados cuidam dos governadores e dos deputados estaduais e o Diretório Nacional vai cuidar da bancada federal e da candidatura a presidente. E lá você tem apoio. E aí o partido está tomando esta decisão. Então isso é muito bom porque não é só o Cibá Machado, é a bancada como um todo. Aqui nós temos 3 cadeiras. É o Cibá, o Léo e o Angelim, e esses 3 cadeiras é muito importante para o partido, não só local, mas também do ponto de vista nacional. A gente estava falando antes da nossa entrevista dessas cláusulas que foram criadas, que agora tem uma tal de uma sobra, né, que pode prejudicar quem tem muito voto. É incrível isso, né? Esse aqui é os chamados partidos legendas maiores, elas vão ter prejuízo. Com certeza, estas sobras e o fundo partidário animou a criação de muitas chapas. Eu acredito que nós podemos ter umas 5 ou 6 chapas de deputado federal concorrendo nessa eleição. Você nessa eleição acha que é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso? Essa máxima acho que tá valendo. Vocês vão pegar um páreo duro também agora com o Gladson, né? Tem, assim. Mas nós nunca tivemos uma eleição assim, dizer, eleição fácil nunca teve. As eleições de 98 foi bem disputada, as da prefeitura sempre foi bem disputada. Só tivemos ali uma janela, digamos assim, em 2002 por uma fatalidade aí da política, mas sempre as disputas foram grandes, então não é diferente nessa agora. Muito bem, muito obrigado, deputado. Agradeço a tua vinda aqui. Olha, e você continua com a ideia de que estão conspirando contra o PT? Eu continuo com essa tese. Parte de que tese? Eu tenho assim, porque eu também converso com alguns generais. Alguns de alta patente das Forças Armadas, e eles colocam como é que esse mapa circula no mundo. E muitos deles me disseram,
Então, por isso que não é uma fonte assim, eu li aonde, eu ouvi de algumas pessoas. Duas coisinhas rápidas. Lula acabou ganhando no STF para ter o habeas corpus dele preventivo aprovado, não é? O que você achou? Isso é uma vitória da democracia brasileira. Eu acho que restitui o poder de Estado, os poderes se comunicando e respeitando a Constituição Federal. Não a vitória pessoal do Lula, mas da democracia. Você acha que se ele for candidato ele tem chance? Tem chance. Chance e ainda ajuda muita gente. Ah, obrigado, Sibar. Foi um papo maravilhoso. Obrigado. Nós agradecemos o carinho dessa audiência. E nós vamos continuar aqui papeando e dizendo para você continuar prestigiando a ser 24 horas também com o Gameleira Connection. A todos, muito obrigado.